Capítulo 211. Eu, Luen, não pratico o cultivo de demônios. Sob a árvore murcha, relâmpagos brilhavam enquanto os gritos miseráveis da mulher continuavam a ecoar. Luen injetou continuamente raios celestiais no corpo da mulher, tentando separar o demônio maligno Molo da alma de Wu Feng. No entanto, o relâmpago ofuscante não conseguiu atingir seu objetivo. Aparentemente, o demônio maligno Molo havia realmente se fundido com a alma de Wu Feng. Embora Luen tenha usado um trovão celestial para puxá-lo e arrastá-lo, a mulher só conseguia gritar miseravelmente, perdendo a voz logo em seguida. Pare! 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 A mulher implorou com a voz rouca. Se você não me soltar, vai ferir a essência deste jovem. Ao ouvir esses apelos, Luen retirou a mão e o trovão celestial se dissipou. Sob a árvore seca, a mulher jazia mole no chão, com o rosto pálido e as roupas úmidas de suor frio, enquanto seus membros se contraíam involuntariamente. Luen, vestido de branco, ficou ao lado dela, observando seu estado e assentiu em concordância. Parece que o trovão celestial ainda pode controlar você, afinal, eu pensei que você fosse realmente destemido. As palavras de Luen fizeram a mulher no chão estremecer, e então levantou a cabeça para encará-lo com ódio. Ela disse, se não fosse pelo trovão celestial me segurando, como ousa agir com tanta arrogância? Se você tem a habilidade, não confie apenas no trovão celestial. A provocação do espírito maligno de Molo fez Luen assentir e dizer, você tem razão. Já que o trovão celestial não pode detê-lo por enquanto, pretendo usar outro método. Uma foca amarela e preta voou de trás de Luen. Sorrindo, ele olhou para a mulher a seus pés e disse, já que você diz que só a morte pode separar vocês, vamos tentar. As palavras de Luen fizeram a mulher arregalar os olhos e perguntar, o que você quer fazer? Ela estava inicialmente apenas respondendo por hábito, mas nunca imaginou que o Deus Lobo à sua frente realmente mudaria de tática. Apenas um trovão celestial a fez sentir como se estivesse morrendo, e esse cara realmente tinha outros truques na manga. A foca amarela escura flutuando atrás de Luen lhe causou uma sensação extremamente desconfortável. E Luen não a deixou esperar muito. Sob a árvore murcha, Luen, de branco, agitou levemente as mangas. Uma luz fria passou e lançou a alma da mulher para fora do corpo. Diante de Luen apareceu uma mulher incrivelmente bela, com uma figura esbelta, mas seus olhos estavam bem fechados e ela estava em um estado de inconsciência. A mulher estava entrelaçada com uma besta estranha e maligna. O monstro, com pelos vermelhos por todo o corpo, parecia desossado agora, agarrado firmemente à alma da mulher, completamente fundido a ela. Ao ver essa cena, Luen ficou completamente chocado. Isto, não apenas o corpo de Wu Feng foi transformado no de uma mulher, mas até mesmo sua alma. A pílula que Wu criou é forte demais, não é? Pode distorcer o gênero da alma de alguém. Não é de se admirar que Wu ouse afirmar que a pílula que ela refinou é incomparável no mundo. Depois de tomar a pílula, Wu Feng realmente se transformou em uma mulher por dentro e por fora. Comparado à alma que se transformou completamente em uma aparência feminina, o monstro ruivo preso à alma parecia menos assustador. Luen observou em silêncio por um tempo antes de falar lentamente. De fato, fundidos, parece que enquanto você não tomar a iniciativa de ir embora, eu realmente não posso fazer nada contra você. Disse Luen. E o monstro ruivo olhou incrédulo para Luen e o selo preto e amarelo atrás dele, perguntando, que tipo de magia é essa? Ela pode realmente capturar a alma de uma pessoa. Neste momento, Molo viu Spirit sentiu uma sensação mais forte de medo e choque do que quando viu Evan Thunder pela primeira vez. Praticar o trovão celestial já era assustador, mas esse Deus Lobo na frente dele realmente tinha truques tão misteriosos e assustadores, varrendo diretamente a alma de uma pessoa. Esse é realmente o método do cultivador justo. Qual a origem deste lobo à sua frente? Seu nome nunca fora ouvido em tempos antigos, e ele parecia ter surgido do nada, sem qualquer vestígio ou origem. Parecia justo cultivar o trovão celestial.
Entretanto, por trás daquele rosto elegante e sorridente vestido de branco, esconde-se uma personalidade astuta e maliciosa, que vem usando o trovão celestial há tanto tempo, que sua amabilidade é meramente superficial. Agora, ele exibiu truques fantasmagóricos que são inadequados para cultivadores ortodoxos, extraindo diretamente a alma de uma pessoa. Esse tipo de magia maligna é uma técnica aterrorizante e malévola, mesmo entre os cultivadores malignos. Se o cultivo de um cultivador atingir um certo nível, seu espírito primordial pode sobreviver independentemente. Mesmo que seu corpo físico seja destruído, desde que seu espírito primordial não pereça, ele pode facilmente ressuscitar seu corpo físico. Entretanto, os meios exibidos por esse lobo branco diante de nós não são para arrancar o espírito primordial de uma pessoa do seu corpo, mas para arrancar sua alma mais fundamental. O espírito primordial fundamental e o poder mágico único que cultivaram permanecem em seu corpo físico. Embora a alma tênue que foi espancada tenha algum poder mágico, comparada ao espírito primordial genuíno, ela é tão fraca e frágil quanto uma bolha de sabão que pode estourar ao menor toque. Até mesmo um raio de sol ou uma forte rajada de vento podem dispersar a alma do jovem da seita Ion, embora fosse devido ao baixo nível de cultivo do jovem da seita Ion, até mesmo um cultivador altamente experiente seria fraco se sua alma fosse dispersa dessa forma. Será que esse supostamente justo lobo branco realmente consegue usar uma técnica tão cruel? Será que a aparência de um cultivador justo é apenas uma máscara falsa usada para enganar o público, e sua verdadeira identidade é a de um cultivador maligno? A estranha criatura de pelo vermelho olhou para Lueng com muito medo e disse: Lobo branco, já que você não é um verdadeiro cultivador justo, por que precisa me forçar? De fato, foi minha culpa por ferir seu amigo. No entanto, estou disposto a resolver este assunto. Contanto que você esteja disposto a me deixar ir, no momento em que eu partir, não só não ferirei seu amigo, como também deixarei para trás energia pura, sem qualquer aura demoníaca, para auxiliá-lo em seu cultivo. Somos todos cultivadores do caminho demoníaco. Já sofremos a exclusão daqueles indivíduos justos e lutamos para sobreviver. Por que devemos nos envolver em brigas internas e prejudicar uns aos outros? Ao fazer isso, você não está causando dor aos seus entes queridos e alegrando seus inimigos. Molo, o espírito maligno, implorou amargamente e explicou os prós e os contras. No entanto, Lueng riu com vontade e disse: Quem lhe disse que sou um praticante do caminho demoníaco? Vossa Excelência tem um grande mal-entendido. Lueng se defendeu casualmente, mas Molo, o espírito maligno, olhou para ele com alarme e desgosto, dizendo: Somos só nós dois aqui. Não precisa dar um show. É melhor falar claramente. Você pode enganar os outros, mas não pode esconder a verdade de mim. Sua técnica perversa de capturar almas é a mais maliciosa e sinistra até mesmo entre os cultivadores do caminho demoníaco. Para dominar essa habilidade, pelo menos 100.000 almas vivas morreram e foram torturadas por você, ou até mais. Você comete atos tão hediondos e ainda assim afirma não ser um praticante do caminho das trevas. Eu ouso acreditar, você ousa dizer isso? Molo Evil Spirit questionou friamente. Lueng riu com vontade e disse: O que há para temer? Eu, Lueng, sigo um caminho reto e me mantenho firme. Nunca cultivei as artes das trevas. Assim que sua voz baixou, um livro antigo caiu de repente da manga de Lueng. Os dois personagens grandes e ameaçadores na capa exalavam uma forte aura de maldade. Sutra do Demônio. Sob a árvore murcha, a atmosfera congelou de repente. Capítulo 212. Lueng, o velho demônio. Era até Lueng ficou um pouco confuso quando viu o Sutra do Demônio cair. Este livro esfarrapado realmente caiu num momento como este? Foi um caos intencional. Ele olhou para o manual de artes mágicas a seus pés e, em seguida, para o sinistro espírito maligno Molo à sua frente. Apesar de sua postura inicialmente justa e imponente, de repente sentiu-se fraco. Devo dizer que este livro foi algo que peguei por acaso.
Embora eu tenha lido o conteúdo, nunca o cultivei de fato. Você acredita em mim? Disse Lueng com um sorriso irônico enquanto pegava o sutra do demônio a seus pés. Sob a árvore murcha, o monstro ruivo agarrado à alma inconsciente de Wu Feng revirou os olhos e olhou com desdém para Lueng vestido de branco à sua frente, cantarolando pelas narinas, mas sem dizer uma palavra. No entanto, sua atitude de desprezo deixou seu significado muito claro. Lueng não conseguiu evitar a sensação de impotência, porque ninguém acredita na verdade hoje em dia. Lueng estava muito cansado de coração. Guardando cuidadosamente o sutra do demônio, Lueng tomou precauções extras desta vez para evitar que o livro problemático causasse algum problema em um momento crítico. Não seria um grande problema se ele caísse acidentalmente na frente do espírito maligno de Molu, mas se caísse na frente das pessoas do reino dos Sereias, a reputação de Lueng seria completamente arruinada. Depois de guardar o sutra do demônio, Lueng olhou para o espírito maligno Molu à sua frente, que já o considerava um dos seus, e ficou um tanto sem palavras. Ele pretendia usar ameaças e incentivos, mas agora que a situação havia mudado repentinamente, ele estava completamente perdido e incapaz de falar. Este espírito maligno Molu já o havia identificado como um cavalheiro hipócrita usando uma máscara de retidão e um praticante do caminho maligno, então mesmo que Lueng usasse o trovão celestial do caminho correto para suprimi-lo, ele temia não ser capaz de mover esse demônio. Pensando nisso, Lueng não pôde deixar de suspirar e dizer: esqueça. Já que é esse o caso, não vou perder mais tempo com você. Vamos usar os últimos meios. Depois de falar, Lueng arregaçou as mangas e trouxe diretamente o espírito maligno de Molu e a alma de Wu Feng de volta ao corpo original. Este espírito maligno de Molu está verdadeiramente integrado à alma de Wu Feng, mesmo o selo de Requiem não consegue separar as duas almas. Lueng só consegue pensar em outra maneira. Depois de ver a mulher, que estava cheia de demônios malignos, retornar à sua alma, Lueng abriu a boca. Daqui a 2 dias será o dia do julgamento e da execução, em 8 de dezembro. Você tem 2 dias para pensar, é claro que eu também pensarei durante esses 2 dias. Lueng sorriu e disse: antes disso, vamos descansar um pouco. Lueng demonstrou intenção de ir embora, mas a mulher não deu um suspiro de alívio. Em vez disso, sentiu o perigo se aproximando e ficou vigilante. O que você quer fazer? A mulher gritou em pânico. Como praticante das artes das trevas, ela estava bem ciente de quão maliciosos os métodos de tortura podiam ser no reino da magia. Além disso, o lobo branco à sua frente não só transmite a facção sombria, como também possuía a habilidade de se disfarçar de cavaleiro honrado. Esses demônios enganadores, especialistas em esconder sua verdadeira natureza, costumam ser os mais cruéis e maliciosos do mundo sombrio. Eles podem ter um sorriso gentil no rosto, mas suas ações podem ser extremamente cruéis. Se não estivesse preso sob a árvore murcha e não conseguisse escapar, Molu Evil Spirit já teria fugido em pânico há muito tempo. Diante dela, Lueng, de branco, sorriu levemente e levantou a mão direita, dizendo: quando eu estava estudando a matriz mágica de barreiras, descobri um poder divino que pode aprisionar demônios usando o trovão celestial como pilar e puxando o chão como gaiola. E depois de conhecê-lo hoje, fui inspirado mais uma vez e de repente percebi que esta prisão do trovão celestial não apenas aprisiona, mas também pode ser usada para matar. É claro, já que você está atualmente ocupando o corpo do meu amigo, eu não vou matá-lo. Já que o efeito do trovão celestial em você é tão óbvio, por favor, faça uma terapia elétrica. Acredito que, quando nos encontrarmos novamente em 2 dias, você mudará de ideia. Depois de falar, Lueng não esperou a mulher responder, mas imediatamente formou uma matriz mágica. Estrondo. Em meio a um rugido ensurdecedor, 3 trovões celestiais brancos e flamejantes surgiram do nada e atingiram a mulher violentamente. Transformaram-se em 3 colunas de relâmpagos que se interligaram, formando uma prisão de trovões celestiais que aprisionou a mulher.
Vestido de branco, Lueng estava do lado de fora da prisão do trovão, sorrindo enquanto tocava a assustadora coluna de raios que fazia todos os seres tremerem. Faíscas de relâmpago transbordavam das pontas de seus dedos. Após chiar, em meio ao som penetrante, o relâmpago branco cintilou. Dentro da prisão de trovões, 3 colunas de trovões liberaram eletricidade bruxuleante ao mesmo tempo, e os relâmpagos inundaram a gaiola de trovões. Os gritos agudos da mulher eram de cortar o coração e ecoavam. No relâmpago ofuscante, uma figura podia ser vista vagamente convulsionando e gemendo de agonia. Lueng. A silhueta da mulher no relâmpago gritou de dor e emitiu um grito de ressentimento e ódio. Você merece morrer. Fora da jaula, Lueng riu e disse: Não se preocupe, eu definitivamente viverei mais que você. Além disso, não se preocupe com o trovão celestial machucando o núcleo do meu irmão Wu. A prisão do trovão celestial para de emitir raios intermitentemente, dando a você tempo para se recuperar. Quando você não puder mais suportar e quiser deixar o corpo do irmão Wu, diga-me e eu deixarei sair para uma boa luta. Se você se recusar a sair, poderá ficar nesta prisão do trovão e aproveitar a eletroterapia. Ser capaz de ser submetido constantemente e quase ininterruptamente ao trovão celestial, você é o primeiro entre todos os demônios malignos do passado até o presente. De qualquer forma, tenho bastante paciência para passar um tempo com você. Espero que você aguente mais alguns dias e não desista tão rápido. Rindo alto, Lueng, em seu traje branco, virou-se e saiu. Sob a árvore murcha na prisão do céu, o relâmpago brilhou e a figura da mulher não era mais visível. Somente os gritos tristes e agonizantes continuaram a soar. Lueng, o velho demônio. Estou em desacordo com você. Entre as estrelas, o uivo malicioso e triste foi ouvido até mesmo por Yuai Feng Xiao além das estrelas. No mar de estrelas, Yuai Feng viu um portal surgir no vazio e o deus lobo emergir. Embora tudo parecesse normal na superfície, seu coração disparou. Aquele espírito maligno Molo é uma antiga espada demoníaca, conhecida por sua ferocidade, crueldade, sem lágrimas ou sangue derramado. Tal entidade demoníaca, mesmo diante da morte, jamais implorará por misericórdia. Mesmo que sua alma seja danificada e submetida a milhares de torturas, ela ainda não franze a testa. É realmente um osso duro de roer. No entanto, esse demônio cruel e sem sangue agora estava sendo torturado pelo Deus Lobo, lamentando e gritando miseravelmente. Embora seus gritos não contivessem nenhum pedido de misericórdia. Mas para uma entidade tão demoníaca, ser torturado a ponto de lamentar e gritar não é praticamente diferente de implorar por misericórdia. O que o Deus Lobo fez com o demônio lá dentro? Como pôde fazer com que o uivo tão triste fosse ouvido do demônio? O coração de Yuai Feng estava cheio de choque, assim como uma pitada de medo. Naquele momento, ele de repente percebeu que não parecia ter uma compreensão profunda o suficiente do Deus Lobo. Capítulo 213. A proposta do Deus Lobo. No meio do mar estrelado, os sentimentos de Yuai Feng estavam tensos. Ao ver o Deus Lobo sair, ele rapidamente sorriu e foi cumprimentá-lo. Então, ele sutilmente perguntou por que o demônio maligno estava uivando lá dentro. Lueng também não escondeu seu plano e, com um sorriso, contou a ele sobre sua criação, a prisão do trovão celestial. Depois de ouvir isso, Yuai Feng ficou completamente pasmo. Usando o mais temido trovão celestial para atormentar o demônio maligno Molo com choques elétricos contínuos, apesar da garantia do Deus Lobo de que o trovão na prisão do trovão não é letal e não acabará com a vida do Molo. Para esses demônios malignos, o trovão é, sem dúvida, a força mais detestada, temida e assustadora. Usar trovões para eletrocutar continuamente demônios malignos, que crueldade! Pensando na tortura infligida àqueles demônios malignos e ouvindo os gritos agonizantes ecoando no céu estrelado, Yuai Feng não pôde deixar de estremecer. Geralmente, cultivadores honestos não torturam demônios malignos deliberadamente ao exterminar demônios e o mal. Eles preferem acabar com seus oponentes rapidamente sem dor desnecessária.
Torturar os inimigos é uma tática empregada por aqueles que seguem o caminho da maldade. Aqueles que cultivam o caminho certo não têm pensamentos de crueldade para com os outros. Aqueles que têm tais pensamentos não podem cultivar o caminho correto. Mas o Deus Lobo, enquanto ouvia os lamentos e gritos distantes atrás de si, o coração de Yue Feng ficou tenso. Ele só conseguia dizer que não era de se admirar que o Deus Lobo fosse um poderoso cultivador do trovão celestial, diferente da maioria dos praticantes. O trovão celestial pode ser uma força grandiosa e justa, mas é, sem dúvida, o poder da retribuição. Toda vez que ele aparece, ele traz o poder do trovão para massacrar demônios. Embora as ações do Deus Lobo sejam ferozes e assustadoras, elas de fato se alinham com o caminho do trovão que ele cultiva. Olhando para trás agora, a bondade do Deus Lobo para com os humanos se estende apenas àqueles que seguem o caminho correto. Ao enfrentar demônios, o Deus Lobo revela uma verdadeira intenção de matar, talvez ainda mais cruel e aterrorizante do que os próprios demônios. Com esses pensamentos em mente, Yue Feng tem um respeito cada vez maior pelo Deus Lobo. Ele pergunta: o Deus Lobo está indo embora agora? Lueng concordou. O espírito maligno de Molo já se conectou com a alma do hospedeiro, então nem eu consigo separá-los. Agora, a única coisa que posso fazer é torturá-lo com um trovão e forçá-lo a sair voluntariamente. Mas quanto ao tempo que levará para que isso ceda, isso está além do meu controle. Lueng suspirou. Você pode voltar e contar ao Senhor sobre esse assunto e ver se ela está disposta a me entregar o mestre da espada Molo. Posso levar o mestre da espada Molo de volta para a montanha Anil e montar uma série de ataques estrondosos nas montanhas, usando choques elétricos contínuos dia e noite para afastar o demônio, forçando-o a deixar o corpo do hospedeiro. Mesmo que consiga suportar a dor dos trovões e relâmpagos e se recuse a deixar o corpo do hospedeiro, ainda não consegue escapar da formação estrondosa. Acho que esta pode ser uma maneira não letal de lidar com ele, o que pode garantir que não se enfureça no Mar do Sul. Depois de falar, Lueng olhou para Yue Feng ao seu lado, sorriu e disse: claro, esta é apenas uma sugestão minha. Adotá-la ou não, ainda depende da opinião do senhor. Sou um pouco egoísta e não quero que meu amigo morra facilmente, então só quero lutar um pouco. As palavras de Lueng fizeram Yue Feng suspirar e assentir. É da natureza humana que o Deus Lobo se importe com seus amigos, e isso não é errado. Além disso, o Deus Lobo Sênior não se aproveitou da sua força para sequestrar pessoas. Acho que o Senhor também vai considerar isso. Depois disso, os dois não continuaram a conversa sobre o assunto. Yue Feng deixou esta região do mar estrelado com Lueng Xiaowai. Ao longo do caminho, eles conversaram sobre os costumes e tradições do reino das sereias no Mar do Sul. Na atmosfera harmoniosa, nenhum dos lados mencionou novamente o assunto de Yue Feng. Do lado de fora do portão de pedra, os soldados de batalha das sereias que guardavam o lado de fora escoltaram Lueng mais uma vez através do mar sombrio e sem vida, de volta ao reino das sereias. Posteriormente, a notícia do retorno do Deus Lobo se espalhou rapidamente pela cidade. As pessoas estão curiosas, imaginando para onde o primeiro-ministro levou o Deus Lobo. Em um dos pátios, um hóspede do condado de Youxiong, no norte, soltou um zumbido baixo após ouvir o relatório. Yue Feng claramente levou o Deus Lobo para a prisão do inferno extremo, o fosso profundo do Mar do Sul, que é proibido para forasteiros, agora abriu suas portas para o Deus Lobo. Que grandioso para o rosto do Deus Lobo! O sarcasmo do homem de meia-idade deixou o jovem ao lado dele nervoso. Pai, o Senhor está dizendo que o reino das sereias está disposto a recuar? Eles realmente entregarão o assassino do nosso irmão mais velho ao Deus Lobo? Sem investigar o caso. O homem de meia-idade olhou na direção do palácio com um olhar sombrio. Não se preocupem, aqueles que não puderem ser libertados, não serão, disse o homem de meia-idade friamente. Talvez já os tenham libertado antes, mas agora a cidade está cheia de boatos. Todos estão esperando para ver o espetáculo e ver se o tipicamente dominador reino das sereias vai recuar.
Com o temperamento teimoso das sereias, nessas circunstâncias, elas nunca deixarão ninguém escapar. Uma sereia sem dignidade não é uma sereia de verdade. A avaliação do homem de meia-idade fez o jovem rir e dizer: ainda é o plano astuto do meu pai armar a armadilha com antecedência. Caso contrário, se realmente tivermos que negociar a paz com o reino das sereias e o Deus Lobo, o assassino do meu irmão mais velho pode ser libertado. A bajulação do jovem fez o homem de meia-idade balançar a cabeça e dizer: é apenas uma decisão minha. O reino das sereias e o Deus Lobo já devem ter percebido. Mas mesmo que tenha percebido, é inútil, disse o homem de meia-idade com um sorriso frio. Este é um plano inteligente. Uma vez que a situação se desenvolva, mesmo que tanto o reino das sereias quanto o Deus Lobo em terra percebam, eles não poderão mudar. Só precisamos ficar de olho nas sereias, para evitar que encontrem um bode expiatório para morrer. O resto, vamos esperar até depois de amanhã para aproveitar o show. O homem de meia-idade sussurrou sombriamente enquanto o jovem ao lado dele assentia repetidamente. Enquanto isso, dentro da corte do reino dos sereias, Yu-Ai-Ling recebeu o relatório do ministro-chefe e descobriu tudo o que havia acontecido com o Deus Lobo na prisão do Inferno Extremo. Depois de ouvir isso, as sobrancelhas de Yu-Ai-Ling franziram levemente. Na verdade, existem segredos tão grandes na prisão do Inferno Extremo, parece que temos uma dívida de gratidão com o Deus Lobo. Yu-Ai-Feng permaneceu em silêncio e atento. Yu-Ai-Ling pensou por um momento e disse: a proposta do Deus Lobo é realmente boa. Se ele realmente pudesse assumir o controle da prisão do Trovão Celestial e eletrocutar constantemente o espírito maligno de Molo, mesmo que não conseguisse forçá-lo a sair, ele conseguiria conter esse demônio. Apenas Yu-Ai-Ling balançou a cabeça e disse: este método ainda não é confiável. Se o demônio escapar, mesmo que seja uma possibilidade remota, perderemos esta rara oportunidade de eliminar o diabo em 10.000 anos. Não posso concordar com a proposta do Deus Lobo. Mas podemos retribuir a orientação do Deus Lobo em outro lugar. Yu-Ai-Ling disse: o Deus Lobo não queria ir à prisão do Inferno Extremo para encontrar o Lótus Branco de Gelo Profundo. Acontece que eu tenho um na minha coleção. Você pode pegar este e oferecê-lo ao Deus Lobo como um símbolo da nossa gratidão. Ao ouvir a decisão do Lorde, Yu-Ai-Feng sorriu e disse: na verdade, o Lorde não precisa se preocupar com a espada maligna Molo escapando. Sob o olhar surpreso de Yu-Ai-Ling, Yu-Ai-Feng sorriu e disse: se entregarmos o mestre da espada Molo ao Deus Lobo, isso não apenas mostrará respeito ao Deus Lobo, mas também retribuirá sua orientação. Se o Deus Lobo conseguir manejar a espada maligna Molo perfeitamente depois disso, então esse assunto estará perfeitamente resolvido. Para dar um passo para trás, mesmo que a espada maligna Molo realmente escapasse do Deus Lobo, na verdade, seria uma coisa boa para nós. Capítulo 214. A mente da mulher demônio. As palavras de Yu-Ai-Feng deixaram Yu-Ai-Ling atordoada por um momento, então ela percebeu de repente. Faz sentido, Yu-Ai-Ling deu um tapa na testa, rindo e dizendo: a importância da espada maligna Molo para mim e para o reino dos sereias agora é conhecida pelo Deus Lobo. Se o espírito maligno de Molo realmente escapar de suas mãos, então ele deverá um enorme favor ao nosso reino das sereias. Mesmo que o espírito maligno de Molo escape, será difícil nos ameaçar em tão pouco tempo. Mesmo que haja uma ameaça para nós, lógica e moralmente, o Deus Lobo certamente virá ajudar. Bem, se algo realmente acontecer, não apenas o Deus Lobo, mas também seu grupo de amigos virão ajudar. Mesmo diante de tal cenário, o espírito maligno de Molo dificilmente causará dano ao meu amado reino dos sereias. No entanto, fizemos amizade com Deus Lobo através disso e, no futuro, se o reino dos sereias enfrentar perigo, o Deus Lobo certamente não ficará de braços cruzados. Yu-Ai-Ling disse: nesse caso, vender um favor ao Deus Lobo e deixá-lo levar seu amigo traria sem benefícios e nenhum dano ao meu reino dos sereias. Depois de perceber isso, Yu-Ai-Ling assentiu repetidamente, e seus pensamentos se expandiram instantaneamente. Embora possamos libertá-lo, a forma de libertá-lo requer consideração cuidadosa.
E o Ailing franziu a testa novamente. Hoje em dia, a opinião pública na cidade está estranha, e pessoas do mundo inteiro estão esperando para ver nosso show. Se eu libertar o mestre da espada Molo com muita facilidade, a reputação de todo o reino dos Sereias será perdida. Enquanto ela falava, a raiva de Ailing aumentou novamente, e seus olhos ficaram frios como gelo. São sempre aqueles ratos que causam problemas em segredo, HMPH. Reisenbei do país Youxiong. Vou me lembrar disso. Com um olhar frio, Ailing fez uma pausa, virou-se para o ministro-chefe que estava ao seu lado e disse: vamos lá. Depois, você vai perguntar ao Deus Lobo para ver se ele está disposto a aceitar nossa proposta. Ailing disse: a senhorita Wu Feng matou alguém no reino dos Sereias. Moral e eticamente, não podemos ficar de braços cruzados. Mas se simplesmente a executássemos, seria muito cruel. No entanto, se a libertarmos diretamente, não poderemos nos explicar às famílias das vítimas. Em tal dilema, a única coisa que eu, o líder do reino das Sereias, posso fazer é realizar um julgamento público no futuro, convidando os parentes e amigos de ambas as partes, bem como as celebridades acima do Mar do Sul, para participar do julgamento. Contanto que o Deus Lobo consiga convencer o público a aceitar sua proposta, então eu, o reino das Sereias, libertarei a pessoa imediatamente, sem mais discussões. O plano do senhor deixou Feng um pouco surpreso. Ele olhou para o Lorde à sua frente, um tanto sem palavras, completamente inesperado que o Lorde tivesse tal ideia. Isso não está apenas colocando toda a pressão sobre o Deus Lobo. Ailing estalou a língua e disse: não se preocupe, o Deus Lobo entende minhas intenções. Não tenho motivos para lidar com aqueles ratos problemáticos espreitando nas sombras, mas agora que os trouxe à tona e os coloquei contra o Deus Lobo naturalmente cuidará deles. Falando nisso, Ailing zombou. Uma mera família real do país Youxiong ousa ser presunçosa no reino dos Sereias, desta vez eles devem sofrer muito. No mínimo, eles devem perder a face por mim. Eles querem usar intrigas e trapaças para conspirar contra o meu clã das Sereias. Eles deveriam avaliar suas próprias capacidades primeiro. Ailing busca abertamente vingança e abusa do poder para ganho pessoal, deixando o primeiro-ministro um tanto sem palavras. No entanto, ele teve que admitir que o plano de Lord, embora parecesse deliberadamente retaliatório, era uma excelente solução. Ao fazer isso, a pressão foi transferida para o grupo de ratos travessos. Se o Deus Lobo realmente tivesse levado o mestre da espada Molo, os outros não diriam que o reino das Sereias tinha medo do Deus Lobo, mas amaldiçoariam a família e os amigos ineficazes dos mortos que não ousavam nem mesmo vingar seus próprios entes queridos. Como resultado, tanto o reino das Sereias quanto o Deus Lobo foram excluídos. Pensando nisso, Feng assentiu e disse: irei prestar homenagem ao Deus Lobo. Depois de definir o plano de ação, Feng finalmente pôde respirar aliviado. Embora o reino das Sereias ostente uma base profunda, ele não é fraco na luta contra o Deus Lobo. No entanto, pode prejudicar a fundação do país. Portanto, se esta questão puder ser resolvida pacificamente, seria excelente. Com um humor relaxado, Feng deixou o lado de Lorde e foi até a biblioteca interna dele para pegar o lótus branco de gelo profundo que Lorde havia coletado. Assim que Feng entrou na biblioteca interna de Lorde, uma mulher conhecida de Luen empurrou a porta e entrou na vila onde ele estava. Senhorita Kai, você, olhando para a mulher fraca à sua frente, Luen ficou um pouco surpreso. Embora soubesse que Lian Kai estava ferido durante a fúria do espírito maligno de Molo, ele não esperava que o ferimento fosse tão sério. Embora aparentemente não houvesse nada de errado, na realidade, sua alma estava gravemente danificada. A mulher demônio à sua frente agora tinha uma tez pálida e não tinha o brilho do primeiro encontro. Luen rapidamente se levantou para cumprimentá-la, mas assim que Lian Kai entrou no pátio, ela se ajoelhou e se prostrou profundamente diante de Luen. Por meio deste, expresso minha gratidão ao cuidado do Deus Lobo. Ao ver a cena, Luen ficou sem palavras e rapidamente pediu a Xiaowai que ajudasse a mulher, que cambaleava mesmo andando.
Ele disse: "O que você está fazendo? Se é pelo irmão Wu, não precisa fazer isso." Lu Eng disse: "O irmão Wu não é apenas seu amante, mas também meu bom amigo. Como ele está em apuros, e eu não posso ficar sentado sem fazer nada, você não precisa passar por todos esses problemas." Com a ajuda de Xiaowai, Lian Kai esboçou um sorriso amargo e disse: "Eu sei, mas ainda sou grata a você. É uma sorte de Wu Feng ser cuidado pelo veterano." Enquanto falava, Lian Kai suspirou profundamente e disse: "Ouvi dizer que você foi para a prisão do inferno extremo, então corri para." Lu Eng assentiu e disse: "Eu sei, Xiaowai, ajude rapidamente a senhorita Kai a se sentar e descansar." Olhando para a mulher que veio arrastando seu corpo meio morto, Lu Eng sentiu dor de cabeça. Lian Kai estava de fato à beira da morte a qualquer momento. Com ferimentos tão graves, ela ainda não conseguia descansar. Entretanto, Lu Eng também sabia que Lian Kai estava preocupado com a situação de Wu Feng, então ele detalhou seu encontro com Wu Feng na prisão do inferno extremo antes que Lian Kai pudesse perguntar. Faça Lian Kai entender a situação atual. E Lian Kai não interrompeu, sentando-se fracamente em um banco de pedra, apoiando-se em Xiaowai, e somente quando Lu Eng terminou de falar a mulher demônio falou lentamente. "Entendo, Kai deve agradecer mais uma vez ao Deus Lobo por sua grande gentileza, mas..." Lian Kai hesitou por um momento, lutando com sua expressão. Mas no final, ela disse as palavras em seu coração. Já que chegou a esse ponto, Kai quer pedir ao Deus Lobo para parar e deixar o Wu Feng ir sozinho. Dizer essas palavras quase esgotou todas as forças de Lian Kai. Depois de falar, ela fechou os olhos de dor e sussurrou: "O Deus Lobo já fez o suficiente por ele. Se não podemos fazer nada, deixe para lá. Se você entrar em conflito com o reino dos sereias, não importa qual seja o resultado, acho que o Wu Feng nunca terá paz em seu coração." O tom de Lian Kai era carregado de dolorosa luta quando ela disse: "O reino das sereias tem um legado ancestral. O Deus Lobo, mesmo que você triunfasse sobre ele, o custo seria imenso." Capítulo 215. A mulher demônio ficou chocada. No pátio, as palavras de Lian Kai fizeram Lu Eng parar por um momento. Ele pensou que Lian Kai veio pedir para ele salvar alguém. Mas o resultado é o oposto. A mulher diante dela queria sinceramente pedir a Lu Eng que parasse, não querendo que ele entrasse em um conflito real com o infame reino das sereias do Mar do Sul. Lian Kai sabia que o Deus Lobo era uma figura poderosa nos tempos antigos. Entretanto, ela sabia que o reino dos sereias era uma herança antiga com vários aspectos misteriosos e aterrorizantes, longe de ser um pequeno país comum. Sem mencionar o antigo demônio Bifang, que pereceu no reino dos sereias, até mesmo o notório e temível dragão da vela nunca ousou causar caos no Mar do Sul e hesitou em se aventurar perto das profundezas do reino dos sereias. Se o Deus Lobo realmente se opusesse ao reino das sereias, mesmo que vitorioso, eles provavelmente pagariam um alto preço. Além disso, de acordo com as diversas informações secretas coletadas de Luan Xingye, o Reino das Sereias está localizado no Mar do Sul e possui diversas formações místicas, armas e poderes ancestrais. Se todos eles fossem usados, o Deus Lobo provavelmente não conseguiria escapar. Ela e o Feng já haviam recebido grande favor e gentileza do Deus Lobo antes. Como ela poderia deixar o Deus Lobo arriscar sua vida por Wu Feng novamente? Wu Feng, na prisão do inferno extremo, desconhece a situação no reino das sereias, o que a faz esperar pela ajuda do Deus Lobo. Se ela soubesse o quão terrível o reino das sereias é, certamente persuadiria o Deus Lobo a parar. O humor de Lian Kai é amargo, mas seu coração não vacila em querer persuadir o Deus Lobo a parar. Ao ver a aparência determinada da mulher diante dele, Lu Eng sabia que ela não estava se fazendo de difícil, mas queria sinceramente que Lu Eng parasse. Mas no pátio, Lu Eng permaneceu em silêncio por um momento, então finalmente balançou a cabeça desamparadamente e disse: "Isso eu não posso prometer." Lu Eng disse: "Eu entendo as intenções da senhorita Kai, mas como posso desistir quando ainda há um vislumbre de esperança pela sobrevivência do irmão Wu Feng?"
Se eu desistisse agora, Lueng seria atormentado por um arrependimento eterno. Mesmo assim, tentar o que precisa ser feito é sempre essencial. Mesmo que eu tenha poder limitado e não possa resgatar o irmão Wu, pelo menos, dei o meu melhor hoje e não me arrependerei no futuro. As palavras de Lueng indicavam que ele já estava decidido a salvar Wu Feng. Lian Kai ficou comovida e assustada ao ouvir suas palavras. Mas o reino dos sereias, Lueng a interrompeu com um sorriso e disse: fique tranquilo, embora o reino das sereias seja formidável, ninguém poderá me impedir, Lueng, se eu estiver determinado a ir. Segurando o selo de Requiem, Lueng tinha confiança para prosseguir. Enquanto ele quisesse partir, ninguém neste mundo poderia impedi-lo. Além disso, com o selo de Requiem e a espada do trovão celestial, o resultado da luta ainda é desconhecido se foi planejada corretamente. Lueng está muito confiante no poder destrutivo da espada do trovão celestial. Ele sorriu e disse: além disso, a senhorita Kai está grávida do sangue do irmão Wu. Se o filho dela perder o pai logo após o nascimento, como seria triste, pelo bem da criança no ventre de Kai, eu, Lueng, preciso me arriscar e não posso simplesmente ficar sentado assistindo ao irmão Wu ser executado pela sereia. As palavras de Lueng fizeram o rosto de Lian Kai corar levemente. Anteriormente, ela ainda conseguia esconder o feto em seu abdômen com seu cultivo, mas agora, gravemente ferida e à beira da morte, ela não consegue mais escondê-lo. A pequena vida em seu útero pode ser facilmente detectada por qualquer cultivador com um único olhar. Confrontada com o ridículo do Deus Lobo, ela ficou um pouco envergonhada. Afinal, foi o Deus Lobo quem a viu dizendo a Wu Feng: vou me livrar do que você deixou no meu corpo. Agora que ela está grávida, ela não está expondo o fato de que não cumpriu sua palavra? Ao ver Lian Kai ficar surpresa com a palavra feto, tão envergonhada que nem conseguia falar, Lueng estava prestes a mudar de assunto quando de repente as vozes dos irmãos da família Wu foram ouvidas do lado de fora da porta. Reportando-se ao Deus Lobo, Mestre Yu Waifeng está aqui. O alto anúncio dos irmãos da família Wu surpreendeu Lueng. Porque o Mestre Yu está aqui de novo? Vocês não estavam separados? Curiosamente, Lueng disse: por favor, deixe o Mestre Yu entrar. Então, o portão do pequeno pátio foi aberto novamente, e o primeiro-ministro Yu Waifeng apareceu aos olhos de Lueng como uma estreita caixa de presente. Eu conheci o Deus Lobo, a senhorita Lian Kai também está aqui. Isso me poupou uma viagem. Yu Waifeng entrou com um sorriso gentil que deixou Lian Kai um pouco surpreso. O primeiro-ministro é tão respeitoso com o Deus Lobo? Isso é bem diferente dos rumores que circulam na cidade. Não foi dito que o Deus Lobo e o reino das sereias estão em conflito um com o outro, mutuamente hostis. Como é que o ministro-chefe Mestre Yu tem uma atitude tão amigável? Lian Kai ficou chocada, mas não demonstrou isso superficialmente. Em vez disso, sorriu fracamente e disse: por favor, perdoe Kai por não conseguir se levantar, Mestre Yu. Yu Waifeng rapidamente acenou com a mão e disse: você está sendo muito educado, você é um paciente agora, você deve descansar adequadamente, não há necessidade de formalidades. Depois de falar, Yu Waifeng se voltou para o Deus Lobo. Ele sabia que o Deus Lobo era direto e não gostava de formalidades, então sorriu e foi direto ao ponto. Eu, Yu Waifeng, vim aqui em nome de Nosso Senhor para apresentar o lótus branco de gelo profundo da coleção de Nosso Senhor como um símbolo de gratidão pela orientação dada pelo Deus Lobo. Dizendo isso, Yu Waifeng abriu a caixa de presente e mostrou a todos o lótus branco de gelo profundo que estava dentro. Lueng ficou um pouco surpreso, mas ainda assim sorriu e aceitou o presente. Obrigado por este generoso presente de seu senhor, pois estou precisando deste tesouro no momento. Depois de aceitar o presente, Lueng olhou para Yu Waifeng, esperando o que aconteceria a seguir. O rápido retorno do primeiro-ministro sugere, sem dúvida, que deve haver outras mensagens a transmitir, em vez de apenas apresentar um único lótus branco do gelo profundo. Yu Waifeng não deixou Lueng esperando por muito tempo, mas falou com um sorriso.
Antes de vir aqui, o Senhor me pediu para transmitir uma mensagem ao Deus Lobo de que a proposta era viável. No entanto, o reino das sereias está sob intenso escrutínio e não pode libertar os cativos diretamente sem prestar contas às famílias das vítimas. Assim, o Senhor elaborou um novo plano de ação e espera que o Deus Lobo esteja ciente dele. Depois, Yu Weifeng forneceu uma descrição detalhada do plano do Senhor ao Deus Lobo e Lian Kai no pátio. Lueng ficou impressionado com as ações decisivas do Senhor do Reino dos Sereias. Ao ouvir o relatório de Yu Weifeng, o Senhor rapidamente formulou um plano para lidar com a questão. Enquanto Lian Kai ouvia o relato de Yu Weifeng, ela não pôde deixar de ficar cada vez mais chocada. Por fim, seus olhos se arregalaram tanto de descrença que ela olhou com espanto para o Deus Lobo. Ela achou quase impossível confiar em seus próprios olhos e ouvidos. O reino das sereias, que sempre foi conhecido por seu comportamento autoritário e de preservação da reputação, agora estava disposto a pagar o preço de um ataque direto contra o antigo demônio para salvar a reputação. Como é possível que eles recuassem voluntariamente em deferência ao Deus Lobo? Essas ainda são as mesmas sereias que preferem morrer a perder a face? Será que o rosto do Deus Lobo é realmente tão grandioso que até o reino das sereias está disposto a ceder e fazer concessões? Se esse assunto for revelado, receio que ninguém no mundo vai acreditar. Além disso, o mestre Yu até agradeceu pela orientação do Deus Lobo. O Deus Lobo os guiou de alguma forma, para que esse grupo de sereias oferecesse tesouros tão preciosos quanto o lótus branco do gelo profundo e fizesse concessões para expressar sua gratidão. Lueng não mencionou o motivo da herança do mar estelar, e Lian Kai, que não conhecia o karma, ficou diretamente atordoado. Em um estado de choque inacreditável. Ser capaz de orientar esse grupo de sereias que querem salvar a face e ainda fazê-las dispostas a fazer concessões e compromissos, que grande gesto de boa vontade deve ser. A orientação do Deus Lobo definitivamente não é uma questão comum. Infelizmente, tratando-se de um assunto tão significativo, é improvável que pessoas de fora venham a saber. Capítulo 216. A família Su. No pátio, Lian Kai foi tomada por uma profunda sensação de choque e confusão. O reino das sereias inesperadamente tomou a iniciativa de recuar e até se ofereceu para libertar seu prisioneiro. Esta boa notícia chegou muito repentina e estranhamente, fazendo com que Lian Kai se sentisse tonta e desorientada. Parecia um sonho. Ao lado dela, Lueng e Yu Weifeng tiveram uma discussão detalhada sobre como lidar com o assunto. Quando Yu Weifeng saiu, o ministro-chefe pensou por um momento e decidiu lembrá-los de algo. Entre esse grupo de pessoas, além do rei Zhenbei Suli, do país Youxiong, no norte, os demais não merecem ser mencionados. No entanto, mesmo este rei Zhenbei Suli não pode ser considerado uma grande ameaça. O único com quem se deve preocupar é um suposto ancião. Yu Weifeng suspirou e disse: entre as 6 pessoas mortas pelo mestre da espada Molu junto com Mu Yepeng, havia uma pessoa chamada Su Lin, que era o filho mais velho do rei Zhenbei Suli. Como filho mais velho, Su Lin tinha grande reputação desde jovem. Ele era um jovem herói renomado e um gênio do cultivo no norte. Aos 7 anos, ele abriu a porta celestial. Aos 13, refinou os 5 Ki em seu peito. E aos 17, lutou contra demônios e foi forçado a cair no Vale do Demônio. Quando estava à beira da morte, conheceu um ancião. O ancião mais velho, movido por seu talento e habilidade, acolheu Su Lin e transmitiu a ele todos os seus ensinamentos de toda a vida. Desde então, o cultivo de Su Lin progrediu rapidamente. Com menos de 20 anos, ele refinou as 5 energias em seu peito e condensou as 3 flores em seu topo, adentrando o reino do verdadeiro cultivo no caminho maravilhoso. Até mesmo o cultivador mais velho Mu Yepeng, que era conhecido como um rufião, estava em pé de igualdade com ele e seu futuro era ilimitado. No entanto, desta vez, ele morreu tragicamente nas mãos do mestre da espada Molu, jovem. Seu pai, o rei Zhenbei, chegou ao reino das sereias e jurou vingar seu filho mais velho. E o velho veterano que, segundo rumores, aceitou Su Lin como seu discípulo, pode agora estar na cidade também. Yu Weifeng suspirou e disse:
Para o Deus Lobo, esse velho lendário pode ser um inimigo cauteloso. Segundo a lenda, embora este velho ancião não revele sua santidade em público, seu cultivo é profundo e suas diversas técnicas secretas são tão misteriosas quanto as dos antigos grandes mestres. Quando Sulin conversava com os outros, ele declarava francamente e sem hesitação que seu mentor era uma existência de auge no mundo, quase invencível, e o Weifeng falou com um suspiro, enquanto Lueng assentiu surpreso. Além disso, se esse velho cultivador da seta é realmente tão formidável, talvez eu possa pedir sua ajuda e juntos possamos expulsar o espírito maligno Molo. Afinal, o espírito maligno Molo é o inimigo de seu discípulo morto, e se eu pedir sua ajuda, ele certamente aceitará de bom grado. Lueng riu e falou com otimismo, parecendo muito alegre. E o Weifeng não concordou nem discordou e, após se despedir, foi informar as outras partes envolvidas. Em breve, o Reino das Sereias realizaria um julgamento público em 8 de dezembro, convidando anciãos famosos do Mar do Sul, bem como parentes e amigos das partes envolvidas para julgar. A notícia do caso de assassinato se espalhou rapidamente pela capital. Os cultivadores que receberam esta notícia ficaram todos encantados. Todos já tinham visto as mudanças na opinião pública na cidade antes. E qual cultivador qualificado para participar da Conferência do Tesouro não era uma pessoa astuta? As pessoas notaram todas as pequenas ações da família do rei Zenbei e estavam todas esperando para ver a piada da sereia. Inesperadamente, o senhor do reino dos sereias não seguiu as regras e, com um movimento de mão, transferiu toda a pressão para o rei Zenbei, que estava constantemente inquieto. O senhor do reino das sereias se moveu sem esforço e não apenas se retirou, mas também aproveitou para enganar o rei Zenbei Suli. Que ser incrível é o deus lobo da montanha Anil! O ser que pode incitar a intervenção do senhor Lu Yujun do reino imortal e do sacerdote Li Po do departamento de Anhai, e é dito ter matado o antigo demônio Erba Godman que estava devastando o Mar do Sul por anos. Um simples rei Zenbei pode provocar tal ser. É óbvio que este julgamento está dificultando as coisas para Suli. Se Suli se rebelasse, teria que enfrentar 3 facções. O Deus Lobo, o Departamento Anhai da tribo Li e o Reino Imortal, o que poderia desfavorá-lo. Depois que os detalhes do incidente com o Mestre da Espada de Molo foram totalmente revelados, todos sabiam que o assassino era o espírito maligno de Molo, não o corpo controlado por Molo. Logicamente falando, não há razão para envolver a senhorita Wufeng, que é controlada por Molo. Afinal, a senhorita Wufeng, uma beldade do Mar do Sul, também é uma vítima. Mas Suli jurou antes matar o servo vil que matou seu filho e fazer a senhorita Wufeng sangrar até a morte pela morte do filho. Se ele se render e fugir, o rei Zenbei do país Youxiong se tornará uma piada, após uma declaração de vingança tão alardeada. Dentro da cidade, a opinião pública mudou novamente devido às novas informações divulgadas pelo Reino das Sereias. Os cultivadores que inicialmente estavam esperando para ver a piada da sereia agora estão curiosos sobre como o rei Zenbei Suli responderá. O pátio onde o rei Zenbei Suli reside também recebeu grupos de visitantes. Todos esses visitantes têm uma identidade. Seus entes queridos são um dos 6 companheiros de Muiepeng. Anteriormente, quando o rei Zenbei agia, ele contatava e convidava esses companheiros taoístas para ajudar. Agora que a situação mudou repentinamente, todos vieram buscar a ajuda do rei Zenbei mais uma vez. Afinal, o deus lobo da montanha Anil é tão imponente que ninguém quer confrontá-lo cara a cara, especialmente quando estão errados. Originalmente, eles planejaram instigar um conflito entre o Reino das Sereias e o Deus Lobo, e auxiliar seu próprio lado no processo. No entanto, não esperavam que o Reino das Sereias mudasse sua teimosia e se retirasse voluntariamente da situação. Assim, o grupo de pessoas que corria para a frente de repente percebeu com espanto que agora estava cara a cara com o Deus Lobo. Naquela tarde, os pátios do rei Zenbei estavam animados com um número incontável de visitantes. Somente ao cair daqui inúmeras águas vivas brilhantes flutuaram sobre a cidade, iluminando as ruas com sua luz azul sinistra. O rei Zenbei finalmente se despediu do último visitante.
Ele retornou ao pequeno pátio com uma expressão sombria no rosto. Nesse momento, Sulu, o segundo filho que o seguia o tempo todo, não pode deixar de falar: pai, nós realmente temos que confrontar o Deus Lobo cara a cara. O rosto de Sulu estava cheio de preocupação. Ao ouvir as palavras do filho mais novo, Sully, que estivera deprimido o dia todo, lançou-lhe um olhar feroz e repreendeu: você quer que seu irmão mais velho morra em vão? Quer que eu assista enquanto o culpado que o matou escapa impune? Aquela mulher chamada Ofeng, e aquela mulher demônio do Luan Xinge, HMPH. Tudo isso foi causado por aquelas duas mulheres demônio. Seu irmão mais velho foi morto por elas. Sully repreendeu com raiva: como irmão mais novo de Linler, você nem quer vingar seu irmão mais velho? Você só se importa em se preservar. Tem medo de ofender o Deus da montanha Anil. Você, um osso mole como você, ousa se chamar de filho de Sully. Capítulo 217. Como perder nesta situação? Sully lançou um ataque verbal veemente, deixando Sulu estupefato. Ele queria explicar, mas vendo a expressão enfurecida do pai, não ousou falar. Ele não era o irmão mais velho, não possuía talento excepcional, nem era um jovem talento conhecido na região. Nunca trouxe glória ao pai. Diante da raiva do pai, a única coisa que ele pôde fazer foi baixar a cabeça e ouvir obedientemente a bronca. Depois que Sully o repreendeu, suas emoções diminuíram um pouco. Olhando na direção da corte do reino dos Sereias, Sully zombou friamente: aquele deus lobo da montanha Anil só está agindo de forma tão arrogante porque sabe que este não é o território do nosso país Youshiori. Se ele estivesse em nosso país, permitiríamos que ele se comportasse de forma imprudente. Este assunto é totalmente injustificável, mesmo que falem sobre isso até o fim dos tempos. Foi o amigo dele quem causou a morte do meu filho, e agora ele quer tirar a mulher demônio possuída pelo demônio maligno com apenas algumas palavras casuais. Ele não planeja levar o assassino à justiça. Que piada! Outras pessoas podem temê-lo, mas eu não, Sully. Se ele tiver habilidade, que me mate na frente do mundo inteiro, para que todos possam ver a verdadeira face egoísta e tirânica deste chamado nobre Deus Lobo, que está disposto a sacrificar tudo por seu amigo. Sully disse ferozmente: se eu morrer, nossos ancestrais nunca ficarão de braços cruzados. O Deus Lobo é arrogante e dominador, mas nossa família Su também não é inferior. As palavras de Sully deixaram Sulu atordoado por um momento, pensando em uma lenda na família. Será que nossa família Su realmente tem um ancestral antigo que viveu através dos tempos? Sulu estava um tanto animado. Sully olhou para ele, prestes a falar, mas a porta do pequeno pátio se abriu de repente. O leve aroma das flores de pessegueiro invadiu o pátio. Excepcionalmente, flores de pessegueiro caíram na água iluminada pelas águas vivas do mar e foram parar perto do pai e do filho. Enquanto isso, a risada de um velho foi ouvida do lado de fora da porta. Aquele velho podre da sua família Su? Os ossos velhos dele já estão quase na metade do solo, e você ainda espera que ele saia da aposentadoria para vingar você? Ele provavelmente nem chegará à montanha Anil antes que seus ossos se desfaçam. No instante em que a voz do velho soou, Sulu se assustou e rapidamente se protegeu na frente do pai, olhando horrorizado para o velho lá fora. Quem é você? Sulu perguntou com voz severa. Como ousa invadir a residência do rei Zenbei? No entanto, as palavras de Sulu foram interrompidas quando seu pai, atrás dele, lhe deu um tapa no rosto, mandando-o a 3 metros de distância. Sulu, cobrindo o rosto inchado, levantou-se atordoado e ouviu a repreensão raivosa de seu pai. Este é o ancião Tao. O mestre do seu irmão, rebelde. Como ousa agir de forma imprudente? A repreensão furiosa de Sully deixou Sulu atordoado. Ele bateu forte na porta apressadamente, pedindo desculpas em voz alta. Eu não sabia que o veterano estava de visita. Por favor, me perdoe. Sulu bateu a cabeça com força, mas não se atreveu a olhar para o rosto do veterano. O velho que saía pela porta riu, dizendo: está tudo bem, não precisa se desculpar. Eu não sou mesquinho.
Sully, seu velho, você realmente não cuidou do seu filho. Você deu um tapa nele e o jogou a 3 metros de distância, não se arrependeu. A risada do velho aliviou Sully, e ele disse apressadamente: eu estava com medo de que esse rebelde tivesse ofendido o veterano, então ele ficou momentaneamente agitado. O ancião Tal sorriu ao se aproximar do pai e do filho, sentando-se sem hesitar, como se estivesse descansando em seu próprio quintal, relaxado e à vontade. Ele disse: tudo bem, eu não vim aqui para ver você bater no seu filho. Se você gosta de bater nele, espere eu ir embora antes de fazer isso de novo. Desta vez, vim te informar algo importante, então ouça com atenção. Sully rapidamente se levantou e cumprimentou respeitosamente ao ouvir as palavras do ancião Tal. Seja como for, senhor. Vendo a atitude respeitosa de Sully, o ancião Tal assentiu satisfeito e disse: é bom que você entenda, então não fiz a viagem em vão pelo meu discípulo recentemente falecido. O elder Tal disse: acredito que você adivinhou por que estou aqui. Sully era meu único discípulo, e também o mais orgulhoso. Agora, ele morreu nas mãos do espírito maligno de Molo sem nenhuma razão aparente. Como posso deixar isso passar tão facilmente? O Deus Lobo, acreditando arrogantemente em seu cultivo avançado, tentou usar seu poder para oprimir os outros e proteger seus amigos. Ele é verdadeiramente dominador e desprezível. Agora que o reino das sereias não intervém neste assunto, cabe a mim, um velho, lidar com isso. Você pode falar diretamente no julgamento público 2 dias depois, e não tenha medo daquele lobo velho. Se ele estiver disposto a debater adequadamente, então você pode discutir o assunto com ele. Se ele estiver desesperado e tentar usar a violência quando não puder refutar seu argumento, não tenha medo, pois eu, um velho monstro, estou aqui. Não precisa incomodar aquele seu velho. Mesmo comigo aqui, garanto que você não será intimidado por aquele lobo velho. O ancião Tal disse resolutamente e determinadamente, deixando Sully muito feliz. Se houvesse cultivadores experientes para ajudar, nós, os mais jovens, não temeríamos o Deus da montanha Anil. É só que, após hesitar por um momento, Sully perguntou novamente: você conhece as origens e os detalhes do Deus Lobo da montanha Anil, senhor? Se souber, podemos nos preparar com antecedência. A anciã Tal balançou a cabeça e disse: quanto às origens e detalhes deste velho lobo, eu não sei. Mas, dada a vastidão do mundo, não é surpreendente que alguns poderes ancestrais que sobreviveram à catástrofe terrestre ainda existam. Eu mesmo já encontrei alguns desses poderes ancestrais. Embora tenham habilidades extraordinárias, isso não significa que sejam todos poderosos. A única preocupação é que este velho lobo parece ter alguma relação com o dragão da vela. O país Vulk, que veio ajudá-lo, é vassalo do dragão da vela e sempre lhe prestou serviços. Mas agora estão ajudando este velho lobo. O ancião Tal riu e, vendo o medo nos olhos de Sully quando ouviu o nome do dragão da vela, disse: do que você tem medo? Só um dragão da vela e você já está com medo? A anciã Tal balançou a cabeça e disse: o dragão da vela também já lutou comigo antes. Empatamos e não foi tão terrível quanto dizem os rumores. Vocês todos demonizaram o dragão da vela e todos estão assustados com a menção dele. É realmente ridículo. Nem mencione que o velho lobo não é o dragão da vela. Mesmo que ele realmente fosse, eu ainda seria capaz de protegê-lo. Prometeu confiantemente o ancião Tal. A informação que ele revelou agradou Sully imediatamente. O ancião diante de seus olhos era um mestre de seu filho mais velho, mas ele só o vira algumas vezes. Embora Sully sempre dissesse que seu mestre era um cultivador de pico com uma aparência invencível, Sully nunca tivera um entendimento profundo, e isso sempre o intrigou. Agora ele tinha acabado de descobrir que o mestre de Sully não tinha medo nem do dragão da vela, um ancião do mais alto nível de demônio, com uma ajuda tão grande, como o Deus Lobo ainda podia ser arrogante. Desta vez ele definitivamente buscará vingança pelo rancor do filho mais velho. Sully cerrou o punho, seus olhos cheios de excitação.
Sulin, observe atentamente, eu definitivamente vou vingar você. Com a ajuda do seu mestre, o Deus Lobo não pode mais agir com arrogância. As duas mulheres demônio que causaram a sua morte, eu preciso matá-las. Eu nunca deixarei o culpado que te matou escapar livremente. Capítulo 218. A Conferência do Tesouro. 8 de dezembro, céu claro e com sol brilhante. No extremo sul do mundo, na única ilha nas águas negras do Inferno Extremo, a Ilha do Inferno Extremo, agora cedia um grande evento que ocorre uma vez a cada 12 anos. A Conferência do Tesouro realizada pelo Reino das Sereias. Durante as conferências de tesouros anteriores, este lugar estava sempre cheio de figuras proeminentes de vários lugares que eram convidadas a comparecer e exibir seus tesouros uns aos outros. Se houver um tesouro de nível superior, o Reino das Sereias geralmente está disposto a pagar um alto preço para comprá-lo. Mais tarde, com a expansão da escala e da fama, não apenas os cultivadores do Mar do Sul, mas também muitos cultivadores de todos os cantos do mundo viriam de longe para participar deste grande evento. A essa altura, a Conferência do Tesouro já havia se tornado um palco para se tornar conhecido. Inúmeros cultivadores ambiciosos viriam participar, não apenas para ampliar seus horizontes, mas também para fazer seu nome e espalhar sua reputação por toda parte. No 8º dia de dezembro, aqueles que foram elegíveis para vir à Ilha do Inferno Extremo e participar deste evento definitivamente não eram papéis pequenos e deviam ter alguma fama. Mesmo muitos cultivadores jovens com baixos níveis de cultivo certamente teriam seus mestres mais experientes ao seu lado. Neste dia, a ilha da Fossa Profunda do Mar do Sul estava repleta de cultivadores de várias identidades e níveis de habilidade, incluindo jovens talentos, beldades encantadoras, sábios e mestres renomados, tornando-se o principal ponto de encontro de cultivadores no Mar do Sul. No entanto, a atmosfera da Treasury Conference deste ano foi diferente dos anos anteriores. Desde que um caso repentino e cruel de assassinato ocorreu alguns dias antes da Conferência do Tesouro, o normalmente movimentado Reino das Sereias tinha uma atmosfera estranha. Posteriormente, a chegada dos parentes do assassino e do falecido tornou a situação já complicada ainda mais opressiva e sombria. Hoje em dia, com a fermentação da opinião pública, o foco dos cultivadores já mudou. Os jovens talentos que antes tinham alguma reputação agora estão escondidos. Ultimamente, a bela e famosa mulher, que ofuscava seus pares, seguia seu mentor de perto e relutava em aparecer com frequência. Todos os olhares estavam voltados para o julgamento público realizado hoje e para o acompanhamento deste assunto. Cada uma das três partes envolvidas no incidente é formidável quando considerada individualmente. Entretanto, agora que todas as três partes se reuniram e estão se enfrentando, a emoção e a animação superam em muito o que pode ser encontrado na Treasury Conference. Portanto, embora a Treasury Conference deste ano não seja menos esplêndida do que a dos anos anteriores, a atmosfera não é tão animada quanto costumava ser. Os cultivadores da ilha trocam gentilezas, participam de vários jogos promovidos pelas sereias e apreciam tesouros de todos os cantos do mundo, mas todos parecem distraídos. Todos aguardam o fim do julgamento no pico afiado da retaguarda da ilha, ansiosos para ver como a situação vai se desenvolver. E no lado sul da Ilha do Inferno Extremo, onde todos prestavam atenção em silêncio, uma montanha rochosa, calva e enorme, ficava perto do mar. Esta montanha rochosa era feita inteiramente de pedras gigantescas, sem um grãozinho de terra visível. A montanha parecia menos uma montanha e mais um pilar assustador que se erguia verticalmente para cima e para baixo, com a mesma largura de cima a baixo. O pilar alcançava uma altura próxima a 1000 zang, e a vista era ampla, com um vendaval estrondoso. No passado, foi o local da última exibição secreta de tesouros da Conferência do Tesouro. Mas agora, esse lugar se tornou o campo de execução de criminosos. No topo do imponente pilar, há uma plataforma muito ampla. As sereias construíram um palácio magnífico ali, com uma vista deslumbrante.
Enquanto estiver no palácio, é possível ter uma vista da junção das águas do Mar do Sul e das águas negras do Inferno Extremo. Ela permite que o indivíduo tenha mais empatia pela atmosfera fria e maligna do Inferno Extremo da Água Negra que está bem na frente dele. No centro do magnífico palácio encontra-se uma praça ao ar livre. A notória mestre da espada Molo do Mar do Sul, a senhorita Wu Feng, que recentemente causou comoção, está atualmente mantida em cativeiro aqui. Entretanto, pessoas de fora não conseguem ver sua verdadeira aparência. Isso ocorre porque uma esfera translúcida e brilhante está suspensa 9 metros acima do solo. A senhorita Wu Feng está dentro da esfera. A figura da senhorita Wu Feng não pode ser vista. Em vez disso, o que aparece na esfera diante de todos é uma prisão composta por 3 construções do trovão celestial. Dentro da prisão do trovão celestial, relâmpagos brilham incessantemente e os gritos dolorosamente tristes de uma mulher podem ser ouvidos. Como se ela estivesse sofrendo o castigo mais cruel conhecido pela humanidade, os gritos lancinantes fazem arrepiar o couro cabeludo. Todos os que entraram no palácio e testemunharam essa cena ficaram estupefatos. O padre do departamento de Anhai, os 2 irmãos da família Wu, o líder do reino imortal, Lu Yuzhong, os 2 guardas pretorianos que acompanhavam Lu Yuzhong, e até mesmo o rei Zhenbei Suli, e o resto da comitiva viajando com o rei Zhenbei, todos pareceram atordoados por um momento ao ver o relâmpago dentro da bola de luz e ouvir os gritos desesperados da mulher. Porque o conteúdo da mulher estava gritando em agonia: Luen, seu velho demônio! Juro-me por a você! Luen, seu velho canalha! Deixe-me sair e enfrente-me em combate! Ah! O demônio de sobrenome Lu! Você perdeu completamente a consciência! O grito desesperado e triste do mestre da espada Molo leva a um fato perturbador. A prisão do trovão, que tortura o prisioneiro, foi estabelecida pelo Deus Lobo, que dizem ser gentil e modesto como Jade. Um cultivador justo pôde empregar métodos tão brutais. Ao ouvir os gritos lamentáveis das mulheres dentro da prisão e sentir seu desespero, o rei Zhenbei não pode deixar de sentir um frio no coração, mesmo sentindo ressentimento. Embora ele só quisesse matar as 2 mulheres demônios que mataram seu filho e dar a elas um gostinho do próprio veneno, ele nunca pensou em torturá-las. Apesar de ser amigo da mulher demônio, o Deus Lobo veio de longe para buscar justiça por sua amiga falecida, mas ainda emprega métodos tão cruéis. Mesmo que quem esteja sendo torturado agora seja o espírito maligno Molo em vez de sua amiga, ainda é o corpo daquela mulher demônio que está sendo torturado. Atrás do rei Zhenbei, o grupo de pessoas que o acompanhava se entreolhava e ouvia os gritos vindos da bola de luz próxima. As pessoas que se aproximavam furiosas e queriam justiça ficaram atordoadas com a mudança repentina na atmosfera. Os gritos da mulher demônio são tão assustadores. Para os cultivadores, é fácil sentir as emoções e os pensamentos dos outros. A mulher demônio agora está atormentada, sem energia para esconder seus sentimentos interiores. Portanto, a dor desesperadora que a mulher dentro da esfera de luz sente quando torturada é sentida pelos cultivadores sem qualquer disfarce. O senso de empatia é muito forte. Somando-se a isso, há o poder aterrador do trovão que atravessa a esfera de luz e deixa os cultivadores amedrontados e admirados. Eles também pensam em enfrentar o misterioso Deus Lobo que montou tal prisão, e como o Deus Lobo não demonstra misericórdia nem mesmo com velhos amigos, quanto mais com seus oponentes. Com todos esses fatores combinados, os gritos da mulher demônio deram a todos uma sensação arrepiante de empatia, como um sino funerário constantemente os lembrando. A próxima pessoa que você está prestes a provocar não é ninguém menos que a divindade imensamente temível conhecida como Deus Lobo. Capítulo 219. O velho amigo do Deus Lobo. Dentro do magnífico e colossal palácio, ouviam-se lamentos incessantes que faziam arrepiar o couro cabeludo. Enquanto isso, dentro do grande palácio, o reino das sereias já havia organizado tudo em preparação para a chegada dos convidados. Além das partes envolvidas, alguns cultivadores renomados do Mar do Sul também estavam presentes no julgamento público.
Por exemplo, o eremita da névoa branca, que cultivava há 600 anos e tinha uma aparência jovem, apesar de seus cabelos brancos. Havia também o demônio do Mar do Sul, o Juxiao, que tinha um cultivo de 2000 anos e era um tanto famoso entre a raça demoníaca. O pouco conhecido senhor de Vulque, Venrenbuni, tinha grande reputação. O lendário demônio, o grande sábio de Fulfeng, que tinha uma antiga espada divina. O senhor do país que odia o fogo, Vuergong, cujas habilidades de manipulação do fogo superam todas as outras no Mar do Sul. O padre Lipo do departamento de Anhai da tribo Li e os famosos irmãos da família Wu. A chegada de muitos predecessores experientes foi tanto um testemunho quanto uma demonstração da posição do reino das sereias. Este julgamento é imparcial para o reino das sereias. Logo, todos tomaram seus lugares quando Yuailing, o senhor do reino das sereias, emergiu. A senhoria do reino das sereias era uma bela mulher. Embora todas as sereias fossem extremamente graciosas, independentemente do gênero, a beleza de Yuailing superava a das sereias comuns. Além disso, sua aura e postura eram inspiradoras a cada movimento que ela fazia. Como Lorde, ela teve que presidir pessoalmente esse julgamento público para demonstrar respeito. No entanto, quando Yuailing se sentou, seu olhar percorreu o palácio e ela ficou um pouco surpresa, onde estava o Deus Lobo? Porque ele estava ausente. Yuailing olhou para o ministro-chefe ao lado. Yuaifeng também ficou surpreso com isso e caminhou até o departamento de Anhai para trocar algumas palavras sussurradas antes de retornar para o lado de Yuailing e falar suavemente. Antes de partir, um velho conhecido do Deus Lobo veio visitá-lo de repente, então ele teve que se ausentar temporariamente e chegaria mais tarde. A resposta do primeiro-ministro despertou a curiosidade de Yuailing. Num momento tão crítico, ausentar-se por causa da visita de um amigo. O amigo do Deus Lobo deve ter uma reputação e tanto, além disso, que tipo de existência poderia ser digna de ser chamada de amiga pelo Deus Lobo? Yuailing suspirou em seu coração, olhou para o grupo do rei Zenben novamente, uma frieza brilhou em seus olhos, e então fez um sinal para o ministro-chefe começar. Embora a ausência do Deus Lobo tenha sido chocante, o julgamento público de hoje não foi uma arena de artes marciais onde a força prevalece, e a ausência do Deus Lobo tem pouco efeito. Lian Kai, de Luan Xinge, é o parente mais indispensável do lado da senhorita Wu Feng, então a presença de Lian Kai é suficiente. Com o anúncio do primeiro-ministro, a atmosfera no palácio, que antes era de conversas em voz baixa, de repente ficou solene, e as pessoas pararam de falar e olharam para o primeiro-ministro. O aspecto mais importante do julgamento público, além da mera formalidade de apresentar provas e detalhar o karma do assunto, é condenar o assassino. Acima do Mar do Sul fica uma ilha solitária cercada por profundezas extremas. Mesmo na próspera e movimentada Extreme Hill Island de hoje, existem cantos isolados e tranquilos. Posicionados no topo de um precipício, Lueng e um velho cultivador seta de túnica cinza se encararam, situados em uma ilha no meio de uma cidade movimentada, mas afastados do clamor mundano. Neste canto remoto, raramente visitado por humanos, não há ninguém para perturbar. Abaixo do penhasco fica a fria e escura água negra do inferno extremo. Ao contrário das águas turbulentas e agitadas do Mar do Sul, a água negra do inferno extremo é calma e sem ondas, como se fosse um espelho transparente sem ondulações na superfície. Dentro da água negra, a aura de melancolia é densa. Mesmo aqueles que estão acima do penhasco conseguem sentir o frio congelante que sacode a alma. Assim, embora este lugar tenha uma vista ampla, ninguém está disposto a vir até aqui. Pessoas com baixo nível de cultivo podem desmaiar antes mesmo de chegar à beira do penhasco. O Pilar Tongtian, que serve como local para julgamentos públicos, fica não muito longe do penhasco, na lateral, próximo ao penhasco íngreme da água negra do inferno extremo. Lueng e o velho cultivador sentaram-se ali, conseguindo ver claramente a sereia guardando abaixo daquele pilar de pedra. O velho cultivador aceta Gilmi riu e disse com um sorriso depois de olhar de longe a cena movimentada. Amigo Lueng, você causou um grande reboliço nesta viagem ao sul, é bem contrário ao seu estilo habitual.
Lueng suspirou desamparadamente e disse: a árvore deseja tranquilidade, mas o vento não diminui. Inicialmente, eu queria levar meu amiguinho Wolfgang ao Mar do Sul para buscar tratamento médico, bem como observar os costumes locais do Mar do Sul, relaxar e aproveitar os dias de lazer nadando nas montanhas e lagos. Mas assim que chegamos ao Mar do Sul, os problemas surgiram um após o outro. Primeiro foi o homem-deus Erba, depois o espírito maligno Molo. Suspiro: estou exausto de correr por aí, quanto mais de aproveitar umas férias tranquilas. É realmente inútil. Lueng desabafou seus problemas com o velho cultivador da seta. Gil me ouviu e riu com vontade, dizendo: meu amigo, não fique chateado. Se estamos falando de ser lamentável, seu amiguinho Wolfgang é o verdadeiro lamentável. Enquanto você viaja para o sul, você está apenas viajando, enquanto ele lutou muitas vezes à beira da morte. Agora ele está possuído por demônios, com risco iminente de morte e até mesmo mudança de gênero. Gil me balançou a cabeça e disse: embora a espada oculta possua uma invencibilidade incomparável, ela deve suportar inúmeras dificuldades e sofrimentos para ascender contra o vento e alcançar a iluminação. Para o jovem Wolfgang, os sofrimentos que ele enfrenta agora são apenas o primeiro passo de uma longa e árdua jornada. Haverá mais provações e tribulações no futuro. O relato de Gil me deixou Lueng bastante surpreso. Ah? É mesmo? Será que a espada oculta realmente precisa suportar tantas dificuldades para alcançar a grandeza? Eu pensei que com tanta determinação, ele alcançaria o sucesso e teria um caminho tranquilo pela frente, porque a sorte dele azedou. Gil me riu e disse: meu amigo, certamente não há ninguém neste mundo que possa atingir a iluminação sem passar por provações e tribulações. Ao longo da história, qual praticante do tal não experimentou tormentos e dificuldades antes de atingir a iluminação? Quanto mais amplo o caminho do cultivo, mais acidentado será o destino e mais calamidades enfrentará. Se alguém conseguir perseverar, cada tribulação será uma provação transformadora. Se não conseguir perseverar, sua alma se desintegrará em pó. Comparado a isso, ser um cultivador de demônios é muito mais fácil. Embora o cultivo seja longo e solitário, eles não precisam sofrer inúmeras calamidades e sofrimentos sem fim, apenas aderir ao seu coração e se afastar do caminho maligno. Eventualmente, eles alcançarão o grande Dao. A exclamação de Gil me surpreendeu muito Lueng. Então existe um ditado? Não é de se admirar que cultivadores humanos consigam facilmente aumentar seu nível de cultivo, mas indivíduos altamente realizados são tão raros, todos eles caíram sob as calamidades do cultivo. Mas, de acordo com a teoria de Gil me, quanto maior o talento e o potencial de um cultivador, mais terríveis são seus sofrimentos. Então, o que dizer de mim? Lueng franziu a testa. Meu caro amigo, suas palavras me assustaram. Se o Wolfgang apenas cultiva a espada oculta e, mesmo assim, sofreu tanto, então, como cultivador do trovão celestial, não terei que suportar o tormento também. As lamentações de Lueng fizeram Gil me parar, então ele olhou para Lueng com uma expressão peculiar e disse: o que você está dizendo, meu amigo, com sua técnica profunda e misteriosa que lhe permite usar a morte para ganhar uma nova vida, você já sacrificou sua vida uma vez? Você já não superou o infortúnio e as tribulações? Capítulo 220. O que é mais precioso, carne ou costela de porco? As palavras de Gil me assustaram Lueng. Meu amigo, você, Lueng arregalou os olhos. Ele ficou realmente assustado ao ouvir aquilo. Será que seu segredo mais profundo foi descoberto? Será que Gil me percebeu que ele havia morrido? Isso é muito assustador. Ao vê-lo daquele jeito, Gil me riu baixinho, sem o ar e a imagem de um cultivador habilidoso, mas sim como uma criança travessa que conseguiu pregar uma peça. Ele riu e disse: ver a expressão assustada do amigo Lueng, não fiz esse esforço em vão. Lueng olhou para ele em silêncio e disse: então, meu amigo, você veio intencionalmente para me assustar, mas como você calculou que eu tinha morrido uma vez? Até onde Lueng sabia, embora o mundo tivesse o grande caminho do cultivo, não existia adivinhação.
Não importava quão alto fosse o nível de cultivo de um cultivador, ele não conseguia alcançar a habilidade de contar nos dedos e saber tudo. Portanto, Lueng ficou bastante curioso sobre como o velho cultivador da seta calculou que havia morrido uma vez. Gilmi também não tinha a intenção de esconder e sorriu, dizendo: quando te conheci, fiquei curioso por um longo tempo. Como cultivador de demônios, ter uma alma em forma humana é simplesmente contrário à razão. Mais tarde, na montanha da queda do dragão, enquanto discutia o tal com você, aprendi mais sobre ele. Depois que retornei, deduzi meticulosamente por mais de 3 meses antes de perceber que você já era um homem morto. Este método de transformar a morte em vida, transformando um corpo mortal e criando uma nova alma, pode de fato eliminar muitas dificuldades, mas também depende da sua coragem. Você não tem medo de um movimento errado e perder sua alma. Dizendo isso, Gilmi não pôde deixar de balançar a cabeça repetidamente, com uma expressão de você é um louco. Diante disso, tudo que Lueng pôde fazer foi sorrir desamparadamente. No entanto, não era como se ele quisesse morrer de bom grado. No entanto, de acordo com a teoria de Gilmi, por ele já ter morrido uma vez, sua má sorte e calamidades foram anuladas. De agora em diante, ao cultivar, ele não sofrerá calamidades como as que aconteceram com Wu Feng, certo? Esta é realmente uma boa notícia. Lueng suspirou e disse: meu amigo tem um olhar aguçado, você é o primeiro que me viu. Eu te admiro. No entanto, meu amigo, você veio até o Mar do Sul para me encontrar. Espero que não seja só para me dar um susto. Lueng riu e perguntou: você tem algum outro plano? Gilmi apontou para o pilar que alcança o céu, não muito longe, e disse: além de assustar meu amigo, o resto do propósito é assistir à emoção. Oh! Lueng ficou muito surpreso e perguntou: você gosta de assistir à agitação? Gilmi riu alto e disse: observar a excitação dos outros não é algo que me interesse, mas estou bastante interessado em observar a sua excitação, meu amigo. Além disso, o reino dos sereias tem vários lugares misteriosos e não é um lugar comum. Esta minha viagem também é para cuidar de você, pelo menos, se você for morto com urgência pelas sereias, eu posso resgatar seu cadáver em tempo hábil. Eu nunca provei o gosto da carne de um lobisomem. Não posso deixar que essas sereias se aproveitem. Ao ouvir as palavras de Gilmi, Lueng olhou surpreso. Se estiver interessado, meu amigo, posso assar uma pata dianteira para você provar, mas, infelizmente, meu amigo, você não tem carne, só ossos. Receio que não consiga me devolver a mesma quantidade de carne. Gilmi riu com vontade e disse: embora eu não tenha carne, uma sopa de osso feita de costela teria um sabor sensacional. Receio que sua gordura corporal não se compare aos meus ossos. Depois de falar, o velho e o lobo olharam um para o outro e caíram na gargalhada. O som de risadas ecoava à distância, fazendo Xiaowai, que estava por perto, olhar para cima com curiosidade. E enquanto o velho e o lobo estavam sentados rindo na beira do penhasco, a atmosfera no topo do pilar de pedra celestial, dentro do palácio, atingiu auge. Inclinando-se na plataforma com uma expressão descontente, Lian Kai se dirigiu ao público abaixo. O assassino é o espírito maligno de Molu, não Wu Feng. Por que você insiste que Wu Feng morra? Qual é a sua motivação? O Deus Lobo já providenciou uma solução para este assunto. Ao expulsar o espírito maligno Molu do corpo de Wu Feng, poderemos então eliminar o demônio. Isso não pode ser a vingança pelos seus entes queridos. Você precisa deixar o inocente Wu Feng morrer com eles. Furiosa, Lian Kai os questionou furiosamente. No entanto, as pessoas que ela repreendeu não se mexeram, apenas zombaram. O Deus Lobo é amigo da senhorita Wu Feng, e é natural que ele proteja seu amigo. Você acredita que ele pode resolver o espírito maligno de Molu só porque ele disse? Exatamente. O espírito maligno de Molu vem causando estragos há muitos anos. Todos sabem que aqueles controlados pelos demônios malignos não podem ser libertados a menos que eles saiam voluntariamente. O que faz o Deus Lobo pensar que pode expulsar o espírito maligno de Molu?
Só porque, mesmo se todos lutarmos juntos, não podemos derrotá-lo por causa de sua grande força? Acho que o Deus Lobo está claramente protegendo o demônio maligno porque não quer que seu amigo morra. Ele não tem como expulsar o espírito maligno de Molo. Se tivesse, já o teria expulsado e entregado para todo mundo lidar. Você tem razão. Já que você disse que o Deus Lobo pode expulsar o espírito maligno de Molo, deixe-o fazer isso agora e expulsar o espírito maligno de Molo do corpo desta mulher. Então, iremos atrás do espírito maligno de Molo e não machucaremos a senhorita Ufeng. HMPH. Nem mesmo o reino dos sereias consegue lidar com esse espírito maligno Molo e só pode executar e matar aqueles possuídos pelo demônio. Será que o Deus Lobo da Montanha Anil realmente consegue competir com o antigo e lendário reino dos sereias? Na multidão, os parentes igualmente furiosos do falecido gritavam alto. Entretanto, no trono próximo, Yuailing estreitou os olhos e deu um tapa de longe no velho que mencionou o reino dos sereias, fazendo-o voar a vários metros de distância. A voz gélida do senhor do reino das sereias ressoou no salão. Como eu já disse antes, o caso de hoje é um julgamento público e não tem nada a ver com o reino dos sereias. Quem falar ambíguo novamente, eu o jogarei nas águas negras do inferno extremo para se acalmar. A voz do senhor do reino das sereias soou, e o palácio instantaneamente se acalmou. O rei Zenbei observou aterrorizado o velho ser esbofeteado e arremessado a vários metros de distância, com a cabeça quase completamente desaparecida. Seu coração estremeceu. Embora o velho tenha se levantado rapidamente e sua metade da cabeça perdida tenha se regenerado lentamente, isso não prejudicou sua essência. Entretanto, o senhor do reino das sereias, com seu movimento extremamente implacável, conseguiu conter essas pessoas cada vez mais agitadas. Depois que o senhor do reino dos sereias terminou de falar, houve meio minuto de silêncio mortal no palácio, e o rei Zenbei não ousou provocar Lian Kai mais. Vendo isso, o espírito da sereia Yuai franziu a testa levemente e disse friamente: já que vocês não têm mais palavras a dizer, vamos prosseguir para a tarefa final, a votação. A votação é se a senhorita Ufeng deve ser executada imediatamente ou se a proposta do Deus Lobo deve ser seguida e o espírito maligno Molo deve ser entregue a ele para ser eliminado. A votação começa. Olhando para os muitos expoentes renomados do Mar do Sul e as partes envolvidas, Yuailing disse: o público do Mar do Sul está presente para esta votação. A forma como lidaremos com a senhorita